mesmo que vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, melhores em tudo. É tudo que nos falta nos últimos tempos, dias melhores, dias dos quais nós nos lembraremos com saudade, com alegria, né? Então, isso está nos fazendo muita falta mesmo, mas estamos aí. Antes eu fiz um vídeo longo pra caramba, então agora eu vou me redimir contigo. Vou fazer um vídeo pequeno, vou falar quanto à subcontratação dos contratos administrativos e vou falar também um pouquinho sobre as características do contrato administrativo e aí na sequência fechamos e vamos para um próximo bloco, tá bom? Então, olha só, o que tu achas? É possível a subcontratação nos contratos administrativos? O que te parece? Olha só, se pensarmos no direito privado, isto é comum, até mesmo pela especialização das empresas atualmente. Até um tempo atrás, mesmo na Justiça do Trabalho, havia uma proibição em relação à terceirização dos contratos, né? Mas já desde a reforma trabalhista e desde a edição, na verdade, da Lei 13.419 de 2007, um pouco ainda antes da reforma trabalhista, já vinha sendo possibilitado até mesmo na Justiça do Trabalho, até mesmo no direito do trabalho, a terceirização de serviço. Mas e a terceirização no serviço público? Pensa assim, é possível uma empresa ser vencedora de um processo licitatório e ela transferir a execução da obra para uma outra empresa? Um particular que seja vencedor transferir para outro particular? O que é que te parece? Se nós tivéssemos que dar uma simples resposta para essa circunstância, uma resposta generalíssima, seria não. Não é possível a subcontratação. Ainda que, em regra geral, como veremos na sequência, há possibilidades. Mas por que não seria possível a subcontratação nos contratos administrativos? Pensa comigo. Nós temos, em regra, um processo licitatório para definir qual dos candidatos é o vencedor daquele edital para, então, poder prestar um serviço público, né, para poder contratar com a administração pública. Se, eventualmente, a regra fosse nós terceirizarmos, fosse nós subcontratarmos a execução desse contrato, olha só, eu poderia ter alguém que sequer participou do processo licitatório e ainda assim ele seria aquele que executaria o contrato. Então ele colocaria lá dentro da licitação do processo licitatório um laranja qualquer, aquele laranja ganha e subcontrata diretamente para ele a integralidade do serviço. Ou ainda, além disso, poderia ser alguém que participou do processo licitatório e quedou-se perdedor neste processo. Mesmo perdendo a licitação, poderia vir a ser contratado para realizar esse serviço, essa obra pública, né? Ou ainda entregar bens, seja lá qual fosse o contrato administrativo que estivesse em jogo. Mesmo por isso, haveria uma facilitação à existência de fraude nos processos e nos contratos administrativos. Então, a regra geral é de que nós não tenhamos a possibilidade de subcontratação nos contratos administrativos. A Lei 8.666, a seu turno, ela abre as portas para a possibilidade de uma subcontratação. Mas isto, para que ocorra, ainda necessita, primeiramente, de uma anuência do poder público, uma anuência do ente contratante, e ela deve ser sempre parcial, ou seja, eu não posso subcontratar a integralidade da obra. Há doutrinadores e mesmo a jurisprudência determina ainda que esta possibilidade de subcontratação deva constar, inclusive, do edital que franqueia às partes aí o processo, a participação no processo licitatório. Mas veja, ainda quando possível a subcontratação, ela o será, desde que tenha disposição expressa no edital e desde que ela seja parcial, ou seja, não pode ser a integralidade
do contrato e ainda prescinde, ainda necessita, imprescinde, é necessário a aquiescência do poder público para que haja esta subcontratação. Eu vou passar para a tela aqui o artigo 72 para nós conferirmos da Lei 8666. Vejam aí, o contratado na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento até o limite admitido em cada caso pela administração. Então, é possível até desde que respeitados os requisitos aí. E mesmo quando houver a subcontratação, a primeira cobrança do ente público será diretamente com o contratado, ok? Olha só, quero fazer um resuminho, vou até abrir minhas anotações aqui para facilitar. Fazer um resuminho, então, das características do contrato administrativo. Ele é comutativo. Por que comutativo? Porque ele gera obrigações previamente estabelecidas para ambas as partes. Conforme já falamos, ele é também um contrato consensual, no qual não se faz necessária a transferência da coisa para que nós tenhamos ele como um contrato perfeito, né? Ele é um contrato de adesão, como nós já falamos, ou seja, é um contrato no qual o particular não dispõe da capacidade de alterar as cláusulas contratuais estabelecidas pela administração pública, mesmo porque muitas delas, como vimos e veremos melhor adiante, são impositivas, né? Ele é um contrato oneroso porque, em regra, não se admite a execução, a celebração de um contrato a título gratuito com o poder público. Também é sinalagmático, no sentido de que as obrigações das partes são recíprocas, ou seja, a execução de uma das partes enseja o adimplemento contratual pela outra. Então, se o contratado entregou o bem que foi adquirido pela administração pública, a administração pública precisará realizar o pagamento, né, contraposto a este bem. Ele é um contrato personalíssimo, ou como diz a Di Pietro, né, intuito personae, no sentido de que a possibilidade de sublocação de subcontratação, de sublocação deste contrato, ela só é possível naquelas circunstâncias em que aferimos. E, encerrando, então eu te disse que esse vídeo era curto, né? Te falei, olha aí, acho que não deu 3 minutinhos de vídeo, só para nós encerrarmos aí as características do contrato administrativo. Este contrato ele é formal, porque ele possui uma forma definida em lei que é indispensável à sua regularidade. Mesmo lá na cláusula, no artigo 55 da Lei 8666, nós percebemos a existência de diversas cláusulas que precisam constar do termo de contrato, ok? Então, fechamos, subcontratação, demos uma conferida geral aí nas características do contrato, pode fazer suas anotações e a seguir aí continuaremos com a nossa aula.